Bom, muito bem, vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre força magnética. Bom, primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um condutor elétrico retilíneo percorrido por uma corrente de intensidade de igual a 4 amperes, então a corrente I é igual a 4 amperes, está colocado perpendicularmente às linhas de força de um campo magnético uniforme. Então, se ele está perpendicularmente, o ângulo formado é de 90 graus. Continuando, cujo vetor indução tem módulo de 2 Tesla. Então, aí, o nosso campo magnético B, 2 Tesla, determina a intensidade da força magnética exercida sobre cada milímetro desse condutor, tá? Então, eu quero saber a força magnética em cada milímetro. Então, meu comprimento L vai ser de 1 milímetro. Muito bem. Bom, para calcular, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou converter esse comprimento L de milímetros para metros, tá? Para isso, basta que eu divida por 1000, tá? 1 metro tem 1000 milímetros, ou que eu multiplique por 10 elevado a menos 3. Beleza. Bom, a nossa força magnética é igual ao campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento vezes o seno do ângulo formado. Daí a gente tem o seguinte: força magnética que é igual o campo magnético, está aqui, 2 Tesla, vezes a corrente I, que tem 4 amperes, vezes o comprimento L em metros, tá? Que é 1, que multiplica 10 elevado a menos 3, vezes o seno de 90 graus. Muito bem. Daí a gente tem o seguinte, que a força magnética é igual a 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1 ainda é 8, vezes 10 elevado a menos 3, vezes o seno de 90 graus. Bom, seno de 90 graus é igual a 1. Ou seja, finalmente, a nossa força magnética é igual a 8 vezes 1, 8, que multiplica 10 elevado a menos 3 newtons. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte: uma partícula de massa 1 vezes 10 elevado a menos 11 gramas é eletrizada positivamente com uma quantidade de carga igual a 0,01 microcoulombs. Então, primeiro, massa M é 1 que multiplica 10 elevado a menos 11 gramas e a nossa carga Q é igual a 0,01 microcoulombs. Continuando, movimenta-se perpendicularmente às linhas de força de um campo magnético uniforme com velocidade de 5 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Então, beleza. Ela movimenta-se perpendicularmente, então nosso ângulo θ é de 90 graus. E mais, a velocidade V é de 5 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Continuando, o raio da trajetória descrita pela partícula é de 2 centímetros. Então, o raio R é 2 centímetros. Continuando, os efeitos de outros campos que possam estar atuando sobre a partícula são desprezados. Se a intensidade do campo magnético onde a partícula está inserida for de 250 Tesla, bom, aí ele pergunta qual seria o valor do raio do trajeto da partícula se o módulo de sua velocidade fosse quadruplicado, ou seja, se a velocidade fosse multiplicada por 4. Então, ele quer saber qual seria o novo raio, que eu vou chamar de R2, se a velocidade V2
por 4 vezes a velocidade inicial, ou seja, ela vai ser igual a 4, que vai multiplicar 5 vezes 10 elevado a 6. Bom, 4 vezes 5 vai dar 20, ou seja, a nossa velocidade passa a ser de 20 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Tá? Antes da gente começar a resolução, vamos transformar essas unidades nas unidades padrão do SI. Transformando esse cara aqui de gramas para quilogramas, tá? Eu vou dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, ficou 1 que multiplica 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Ou seja, a massa passa a ser igual a 1 que multiplica 10 elevado a potência de mesma base, né? Repetir a base, somos expoentes. Menos 11 com menos 3, menos 14. Isso em quilogramas. Bom, esse raio aqui eu vou converter para metros, né? 2 centímetros equivalem a 2 que multiplica 10 elevado a menos 2 metros, tá? Dividir por 100. E agora vamos determinar um novo raio. Bom, sabemos o seguinte. Nessas condições onde o trajeto é circular, o raio, vou chamar de R2, é igual a massa vezes a velocidade, no caso é a nova velocidade que eu chamei de V2, dividido, certo? Pelo módulo da carga vezes o campo magnético B. Bom, a carga está em microcoulombs. A gente pode transformar isso aqui em coulombs, multiplicando por 10 elevado a menos 6. Tá? Se a gente quiser colocar em notação, é só andar com a vírgula da esquerda para a direita 2 casas. Tá? Daí a gente vai ficar com 1 que multiplica 10 elevado a menos 6, menos 2. Menos 6 com menos 2, menos 8. Então, a nossa carga é de 1 que multiplica 10 elevado a menos 8 coulombs. Certo? Agora é só a gente substituir. Ó. O raio é igual a massa, que vale 1 vezes 10 elevado a menos 14, vezes a nova velocidade, que vale 20 vezes 10 elevado a 6, dividido pelo módulo da carga, que vale 1 vezes 10 a menos 8, vezes o campo magnético, que vale 250. Certo? Bom, vamos lá. Nosso raio é igual a... Multiplicando aqui, ó, vou ter 1 que multiplica 20, tá? 1 vezes 20 é 20, vezes multiplicação de potência de mesma base, né? Repito a base 10 e somos expoentes, né? Menos 14 mais 6, menos 8. Isso aqui dividido por... Bom, módulo de 1 vezes 10 elevado a menos 8 é ele próprio, vezes 250, eu vou ficar com 250 vezes 10 elevado a menos 8, certo? Bom, daí eu posso simplificar numerador e denominador, tá? Por 10 elevado a menos 8. Tá? Posso ainda cortar 0 no numerador, 0 no denominador, ou seja, o raio é igual a 2 dividido por 25, certo? Se você quiser, para facilitar os cálculos, ó, você pode multiplicar por 4, tá? Tanto no numerador quanto no denominador.
Daí o raio vai ser igual a 2 vezes 4, 8, certo? Dividido por 25 vezes 4, 100, certo? Bom, essa divisão, 8 dividido para 100, vai dar 0,08 metros, certo? E só ressaltando aqui que isso é equivalente ao raio passar a ser de 8 centímetros, certo? Aqui está o raio em metros e aqui em centímetros, certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 3 diz o seguinte: uma força magnética de 20 newtons, então a força magnética de 20 newtons atua sobre um condutor elétrico retilíneo num dado trecho. A corrente elétrica tem intensidade de 8 amperes, então I é igual a 8 amperes. A direção do condutor é perpendicular, ou seja, o ângulo é de 90 graus, a dado campo magnético, que tem intensidade de 2 Tesla. Então, campo magnético B igual a 2 Tesla. Determine o comprimento do referido trecho desse condutor. Então, ele quer saber o valorzinho de L. Muito bem. Bom, sabemos que a força magnética é o produto entre o campo magnético vezes corrente I vezes comprimento vezes o seno do ângulo. Muito bem. Daí eu tenho o seguinte: substituindo, a força magnética é 20, que vai ser igual ao nosso campo magnético, que vale 2 Tesla, vezes a corrente I, que vale 8, vezes o comprimento L, que é desconhecido, vezes o seno do nosso ângulo, que no caso é o ângulo de 90 graus. Bom, daí a gente tem o seguinte: 20 sendo igual a 2 vezes 8, 16, que multiplica L, que multiplica o seno de 90, e o seno de 90 é 1. Ou seja, 20 é igual a 16L vezes 1, 16L, logo 16L é igual a 20, 16 está multiplicando, vai passar dividindo, logo o comprimento L é 20 dividido por 16, certo? Bom, fazendo essa divisão, a gente pode fazer um rascunho aqui no lado, 20, certo? Para dividir para 16, vai dar 1, 1 vezes 16, 16, para 20 faltam 4, não consigo dividir, acrescento 0 e vírgula, 40 dividido para 16 vai dar 2, 2 vezes 16, 32, para 40 faltam 8, acrescento 0, 80 dividido para 16, 5, 5 vezes 16, 80, para 80 o resto 0. Ou seja, o comprimento L é de 1,25 metros, certo? Próxima questão. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte: uma espira condutora quadrada e rígida de massa de 10 gramas, então a massa M é igual a 10 gramas, que a gente pode transformar essa massa em quilogramas, dividindo por 1000 ou multiplicando por 10 elevado a menos 3, e lado 5 centímetros. Então, L é igual a 5 centímetros, que já vou converter para metros, tá?
dividindo por 100 ou multiplicando por 10 elevado a menos 2. Está suspensa por dois fios ideais, conforme mostra a figura. Está aqui a figura. O lado horizontal superior dessa espira está imerso num campo magnético uniforme, cuja intensidade é de 2 teslas. Então, campo magnético 2 tesla. E sua direção é perpendicular ao plano formado por ela. Então, se ela é perpendicular, o ângulo é de 90 graus. Sendo dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração da gravidade g é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a intensidade de corrente elétrica mínima que deve percorrer a espira a fim de anular as tensões nos fios? Bom, então ele quer que a gente determine o valor da corrente elétrica I. Muito bem. Para que essas tensões sejam anuladas, eu preciso do seguinte: eu preciso que a força magnética seja igual a força-peso. Ou seja, eu preciso que campo magnético vezes a corrente I vezes o comprimento L vezes o seno do ângulo θ seja igual a massa vezes a aceleração da gravidade G. Bom, substituindo, eu tenho o seguinte: o campo magnético vale 2, que vai multiplicar a corrente I, que é desconhecida, que vai multiplicar o comprimento L, que vale 5 vezes 10 a menos 2, que multiplica o seno de 90 graus. Isso aqui é igual a massa, que vale 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, que também vale 10. Bom, daí eu tenho o seguinte: multiplicando aqui, 2 vezes 5 vai dar 10, então eu fico com 10, que multiplica 10 elevado a menos 2, vezes o seno de 90 graus, que no caso vale 1, vezes a corrente I. Isso aqui sendo igual a 10, que multiplica... Bom, aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, né? Eu repito a base e somos expoentes. Aí eu fico com 10 elevado a menos 3 mais... Como não aparece expoente aqui, a gente sabe que vale 1, então eu fico com menos 3 mais 1. E menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, o expoente aqui é menos 2. Muito bem. Agora temos o seguinte: posso simplificar ambos os membros por 10 elevado a menos 2. Certo? Aí eu fico com 10 vezes 1, que é 10, vezes I, 10i. Tudo isso sendo igual a 10. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, a corrente I é igual a 10 dividido por 10. Logo, a nossa corrente elétrica I vale 1 ampere, certo? Tudo bem? Bom, próxima questão. Questão 5. A figura mostra a representação esquemática de uma balança de corrente que equivale a uma balança convencional de 2 pratos. Bom, aqui está a figura, certo? Aí voltando para o enunciado, para a gente continuar. Um instrumento de medida milenar que, além do seu emprego usual, é o símbolo da justiça na tradição romana. Em uma balança de 2 pratos, a determinação da quantidade de massa de um corpo é feita por comparação, ou seja,
Quando a balança está equilibrada, sabe-se que massas iguais foram colocadas nos dois pratos. Na balança de corrente da figura, o prato da direita é um fio de comprimento L. Vamos destacar ele aqui. Aqui está. Destacado na cor rosa, tá? Esse fio tem comprimento L. Ele está submetido a uma força magnética. Quando uma certa massa é colocada no prato da esquerda, o equilíbrio é obtido ajustando-se a corrente medida no amperímetro. No caso, a gente ajusta essa corrente medida aqui nesse amperímetro através dessa fonte de corrente variável. Considerando que o campo magnético no prato da direita é igual a 0,10 Tesla, ou seja, o campo magnético aqui do nosso fio, tá? Que ele funciona como o prato da direita, que tem comprimento L, esse fio, que eu destaquei na cor rosa. O campo magnético é igual a 0,10 Tesla. Que o amperímetro indica uma corrente igual a 0,45 amperes, então a corrente I é 0,45 amperes. Que o comprimento L desse fio é 10 centímetros, tá? Bom, esses 10 centímetros a gente vai converter para metros, tá? Dividindo por 100, ou basta que a gente multiplique por 10 elevado a menos 2. Continuando, e que a aceleração gravitacional local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o valor da massa que deve ser colocada no prato da esquerda para equilibrar a balança. Então, ele quer saber a massa M. Tá? Suponha que, na ausência de corrente de massa, a balança esteja perfeitamente equilibrada. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, primeiro, agindo sobre o prato da direita, eu vou ter uma força magnética, certo? E essa força magnética ela vai estar orientada verticalmente e para baixo, tá? Então, se ela está orientada verticalmente e para baixo, significa que ela é perpendicular ao fio, tá? Ela é perpendicular a esse plano. Então, esse ângulozinho aqui deve ser um ângulo de 90 graus. Então, nosso ângulo θ é igual a 90 graus. E mais. Bom, nesse caso, para que ocorra o equilíbrio, eu preciso que a força magnética seja igual a força-peso, ou seja, o campo magnético vezes a nossa corrente I, vezes o comprimento L do fio, vezes o seno do ângulo formado, tem que ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, eu vou substituir os valores. Nosso campo magnético vale 0,10 vezes a corrente I, que vale 0,45 amperes, vezes o comprimento L em metros, que vale 10 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo sendo igual a massa M, que é desconhecida, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Certo? Bom, daí a gente tem o seguinte. Multiplicando, ó, eu vou ter o seguinte. 10 vezes 0,10, isso vai dar 1. Então, fica com 1, que multiplica
0,45, que multiplica 10 elevado a menos 2. Tudo isso sendo igual a m vezes 10, 10m. E aqui eu tenho 1 vezes 0,45, que é ele próprio, vezes a potência de 10. Então, 0,45 vezes 10 elevado a menos 2 tem que ser igual a 10m. Ou seja, 10m é igual a 0,45 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Bom, esse 10 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, ficamos com a massa m sendo igual a 0,45 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 10. Logo, a massa m é igual a 0,45 vezes. Aqui a gente tem a divisão por potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Só que não aparece expoente nesse 10 do denominador, mas sabemos que vale 1. Então eu fico com menos 2, menos 1. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então no expoente a gente fica com menos 3. Certo? Bom. Lembrando que essa massa que a gente determinou, ela está em quilogramas. Certo? Ou, se você preferir, de forma equivalente, essa massa m pode ser escrita como 0,45 gramas, certo? Lembrando que para transformar de gramas para quilogramas, eu divido por 1000 ou multiplico por 10 elevado a menos 3. Tá? Então, qualquer uma dessas duas formas representa a massa que foi colocada na balança para estabelecer o equilíbrio. Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.